Lá vem história com a professora Lide. Olá, amiguinhos! Hoje eu estou aqui no meu canal para contar uma linda história para vocês. Pedro e o Lobo. E no final da história, não esqueçam de deixar o seu like e também apertar o sininho para receber as notificações do meu canal, Professora Lide. Pedro e o Lobo. Narrativa inspirada no conto Pedro e o Lobo de Sergei Prokofiev. Ilustrações de Alexandre Rampazzo. Em uma aldeia, nas montanhas geladas da Rússia, vivia o menino Pedro e seu avô. Pedro era um menino muito alegre, como o som do quarteto de cordas. Ele adorava brincar em volta do chalé onde morava. Corria entre as árvores, ia até o lago e se divertia muito. Seu avô, com sua voz clara e alta, como o som de um fagote, sempre dizia: Pedro, não vá muito longe. Lá no bosque vivem animais selvagens. E o menino Pedro ficava imaginando que animais seriam esses e por que não poderia brincar com eles. Afinal, ele era amigo de vários animais. O passarinho Sacha, sempre muito agitadinho, era um desses amigos de Pedro. Com sua voz aguda, como uma flauta, cantava todas as manhãs chamando o menino para novas aventuras. Vamos lá, Pedro, o dia está perfeito para conhecer novos lugares. Às vezes aparecia a Pata Sônia. Muito atrapalhada, sempre tropeçava nos galhos e dizia, com sua voz rouca que mais parecia o som de um boé: Ai, quem colocou esse galho no meio do meu caminho? Quem se irritava com as trapalhadas de Sônia era o gato Ivan. Apesar de muito elegante, ele era implicante, com seus miados doces como as notas de uma clarinete. Sempre dizia: se você não olha por onde anda, como saberá onde vai pisar? Mesmo cada um sendo de um jeito, esses 4 amigos sempre estavam juntos e prontos para viver aventuras. E foi o que aconteceu quando, certa vez, chegou a notícia de que um lobo feroz vivia na floresta que ficava depois do lago. Diziam que ele era enorme, de pelos arrepiados. Seus uivos misteriosos eram amedrontadores. Seu caminhar, vagaroso e sombrio, lembrava o pesado som das trompas. Ninguém, mas ninguém mesmo, ousaria enfrentar aquela fera. Mas não era isso que pensava o pequeno Pedro. Ele já se imaginava caçando o lobo. E foi o que ele fez. Pegou uma corda, deu um laço em uma das pontas e foi saindo para a nova aventura. Quando seu avô percebeu: Meu neto, você não está pensando em sair para caçar o lobo, não é? Você ainda é muito pequeno para isso, explicou o avô. Mas, vovô, tentou argumentar Pedro. Sua destemida ideia não durou mais do que alguns passos. Por segurança, o avô tomou a corda do menino e o levou para dentro do chalé. É claro que Pedro não ficou nada satisfeito. Ele queria ser herói. Que mal podia haver nisso? O menino foi para sua cama e lá ficou calado, imaginando coisas. Adormeceu. No dia seguinte, logo cedo, enquanto o avô estava entretido nos afazeres da casa, Pedro pegou novamente a corda e avisou o avô. Vovô, estou indo brincar com os meus amigos. O avô ouviu, ficou desconfiado, mas logo voltou aos afazeres.
Quando o passarinho Sacha viu seu amigo Pedro passar apressado, resolveu acompanhá-lo. "Onde vamos hoje, Pedro?" perguntou Sacha. "Vou caçar o lobo. É muito perigoso. Se você quiser, pode ficar aqui." Sacha não ia deixar o amigo sozinho. "Imagina, seremos 2 valentes e aquele lobo vai tremer os dentes", disse Sacha. E lá iam os 2, quando de repente ouviram um barulho estranho e mais outro. Tremendo de medo, Pedro já aprontou o laço. Sacha pegou um galho caído na neve. Estavam bem atentos quando... "Onde vocês estão indo?" "Que susto!" Era a trapalhona da pata Sônia. "Sônia!" gritaram Pedro e Sacha. "Você nos assustou." Quando a pata soube da nova aventura, ficou muito entusiasmada e quis ir com os amigos, mas Pedro alertou: "É muito perigoso. Você não sabe correr nem voar. Como fugirá do lobo?" Mas a pata tanto insistiu, tanto implorou, que acabou indo também. Os 3 já tinham caminhado um bocado. Estavam quase perto do lago quando apareceu o gato Ivan. Foi uma grande confusão. Logo ele quis saber por que Sacha não o tinha chamado e implicou com Sônia, que acabara de escorregar. Até que Pedro se zangou e lhe deu uma bronca danada. "Pare com isso, Ivan. Nós somos amigos. Vamos pegar o lobo. Se quiser ir conosco, pare de criar confusão." Um pouco envergonhado, Ivan prometeu comportar-se. Afinal, ele era muito elegante e também queria ser um dos pequenos aventureiros. E lá se foram os 4: Pedro, Sacha, Sônia e Ivan. Quando os 4 amigos já estavam perto do lago congelado, pertinho do caminho que levava à floresta, ouviram ruídos. Alguma coisa estava se mexendo. Sacha voou um pouco mais alto e avistou uma sombra projetada na neve. Era o lobo! A fera logo mostrou os dentes afiados para o grupo. Ivan não perdeu tempo e subiu na árvore mais próxima. Pedro, apavorado, deu um pulo para trás e caiu em cima da coitada Sônia. Mas logo o menino se levantou e correu para junto da árvore. Atordoada, a pata, que não sabia voar, ficou ali, paralisada de medo. O lobo aproveitou e se aproximou dela. Sônia, muito aflita, começou a correr como nunca tinha feito antes. Foi então que avistou uma árvore com o tronco oco. "É ali que vou me esconder", pensou. Mas o lobo viu e tentou também entrar no tronco oco da árvore. O lobo era grande e, por isso, não conseguiu entrar. Então ele enfiou seu enorme focinho lá dentro e o que se viu depois foi um monte de penas voando. Pedro, Sacha e Ivan assistiram a tudo o que tinha acontecido. E agora? Como seria sem Sônia? Decidiram derrotar a fera. Pedro disse para Sacha voar em volta do lobo e atraí-lo para perto da árvore. "Mas tenha cuidado, para ele não te abocanhar", disse Pedro. Sacha mal ouviu e já voou para cima do lobo, bicando a ponta das orelhas dele para chamar sua atenção. Enquanto isso, Pedro deu um laço na corda e o lançou sobre o galho da árvore. Quando o lobo se aproximou da árvore, o menino conseguiu laçar a cauda da fera. Ivan logo desceu para ajudar o amigo a puxar a corda e levantar o lobo do chão. O menino e o gato seguravam firmes a corda, pois o lobo era mesmo pesado. E a fera esperneava tanto, mas tanto, que o galho da árvore começou a quebrar. O lobo já via uma chance de se soltar
e foi logo preparando o bote para devorar de uma só vez o gato e o menino. Corra, Sacha, vá buscar socorro, gritou Pedro desesperado. Não pare até encontrar alguém, completou Ivan, que tremia todo de tanto medo. O passarinho Sacha voou o mais depressa que pôde, pois a vida dos seus 2 amigos agora dependia só dele. Socorro! Gritava Sacha, muito aflito. Acudam! É o lobo! Onde poderia haver alguém para ajudá-los? E continuou voando e voando, até que Sacha avistou 3 homens caminhando para a outra entrada da floresta. Imediatamente disparou naquela direção. Eram 3 irmãos caçadores. Eles também tinham ouvido falar do perigo do lobo e decidiram assustá-lo, para que fosse viver mais longe da aldeia. Eles vinham cantando alto, como o som dos tímpanos, para disfarçar o medo que também sentiam. Ao ver aquele passarinho muito afobado, os irmãos caçadores se assustaram e foi uma gritaria. Os 3 irmãos caçadores faziam tanto barulho que Sacha não conseguia pedir ajuda. Mas ele teve a ideia de escrever algo na neve: lobo. Os caçadores então entenderam a mensagem. Esse passarinho sabe onde está o lobo. Avante, vamos atrás dele. E guiado por Sacha, o trio saiu correndo. No meio do caminho, encontraram caído na neve branca um boné. Sacha o reconheceu. É o boné de Pedro. Os 3 caçadores e o passarinho ficaram desesperados. Será que o lobo devorou meus amigos Pedro e Ivan? Pensou Sacha muito triste. Então ouviram um assobio e, mais uma vez, foi um susto danado para os caçadores e Sacha. Ei, pessoal, estamos aqui! Era Pedro que chamava lá do alto da árvore, ao lado do gato Ivan. Estavam tranquilos e satisfeitos. O galho quebrou em cima da cabeça do lobo. Daí conseguimos amarrá-lo. E muito bem amarrado, disse Pedro. Viva! Gritaram os caçadores e Sacha. Vocês são os heróis do dia. Os 3 irmãos caçadores trataram logo de usar a corda para amarrar o lobo ao galho. Depois, o levaram para bem longe da floresta. Apenas Sacha continuava muito triste. Pensava na Pata Sônia, sua atrapalhada companheira. Sacha voou até a árvore oca e começou a chorar olhando as peninhas caídas na neve. Foi então que Sacha ouviu um som conhecido. Ai, onde estou? Estou zonza. Era a Sônia que tinha desmaiado de susto dentro da árvore. Sônia, que maravilha! Gritou Sacha, voando para abraçar a amiga. Ei, calma, Sacha, eu estou sã e salva e zonza. Não me sufoque, disse a Pata. De tanta alegria, Sacha abraçou a amiga com mais força e disse: o lobo foi capturado. Pedro e Ivan caçaram a fera, que já foi levada para a floresta por 3 caçadores. Agora podemos comemorar. E assim, o passarinho Sacha e a Pata Sônia voltaram para o chalé, onde encontraram Pedro e o gato Ivan. O avô de Pedro ainda estava explicando o perigo que todos correram naquela aventura. Mas, no fundo, ele estava contente. Afinal, agora Pedro era um herói e Ivan também. Logo foram chegando outros moradores da aldeia, que souberam o que tinha acontecido e ficaram muito felizes por não correrem mais perigo com o lobo. Resolveram agradecer aos valentes heróis com uma bela festa, com danças e músicas para comemorar. E o lobo? Bem, depois disso, até hoje, ele vive o tempo todo na floresta. E aí, vocês gostaram da história Pedro e o Lobo? Que aventura incrível, não é mesmo? Agora é hora de você deixar o seu like e tocar o sininho para receber mais notificações do Lá Vem História com a professora Lidiane.